informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o nosso Grande FM Rural desta terça-feira, dia 14 de abril. Hoje nós vamos falar de nova onda de oferta que derruba preços do trigo. MPA e MAPA definem nota fiscal do pescado como documento oficial de origem do produto. Azeite brasileiro conquista ouro em premiação lá na Espanha. Vou falar da Conab, que destina 23 milhões de reais para a compra de alimentos em terras indígenas. Tudo isso você terá em detalhes ao longo do nosso programa Grande FM Rural desta terça-feira. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão. Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. Telefone 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Hoje o dia começa com muitas nuvens em todo o estado. No Mato Grosso do Sul, a terça-feira será de céu nublado, com temperaturas variando entre mínima de 22 graus e máxima chegando a 31 graus. Fique atento, pois há uma possibilidade de 35% de pancadas de chuvas durante o dia, principalmente devido à umidade do ar que está em níveis elevados, chegando hoje a 61%. Em Dourados, o cenário é de céu encoberto ao longo de todo o dia, termômetros na cidade de Sorriso registrando mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. As chances de chuvas é menor, em torno de 10%, mas o sol deve aparecer pouco entre nuvens. Já na fronteira, em Ponta Porã, o tempo segue a tendência da região, mas com ventos um pouco mais fortes, chegando a 19 km por hora. Temperaturas mínimas previstas de 21 graus, máximas que não devem passar de 29 graus. Por lá, os moradores da fronteira devem carregar guarda-chuvas, pois a probabilidade de precipitação é de 35% logo pela manhã. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM. Você está tendo problemas com uma garta no milho? A Agrojangada tem a solução. Quando o Curion vem, a Spodoptera não se dá bem. Curion, o inseticida da Syngenta que entrega choque máximo, com residual de controle prolongado para a sua lavoura de soja, milho e algodão. Curion atua por contato e ingestão, proporcionando alta performance contra a Spodoptera e outras principais pragas. Curion, inseticida da Syngenta, elimina no choque, elimina no residual. Curion, você encontra na Agrojangada. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um engenheiro agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Ouça agora as cotações agropecuárias. Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram, interrompendo uma sequência de 6 sessões de queda para a mínima em um mês, impulsionados pela alta do petróleo e pela maior demanda da matéria-prima. O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, subiu 1,26%, chegando a $111,75 a tonelada. Já o minério de ferro para maio, referência da Bolsa de Singapura, avançava 1,8%, ou $104,06 a tonelada. O volume de minério de ferro importado caiu 536.100 toneladas em 47 portos chineses devido a interrupções no fornecimento australiano, isso segundo dados do Mistel. Já os números do mercado agropecuário para Mato Grosso do Sul mantém padrão de estabilidade, tendo hoje a arroba do boi gordo em média cotada a R$ 348,50, enquanto a vaca gorda em média cotada a R$ 338. Nos grãos, a soja
soja em Mato Grosso do Sul apresentou queda nos últimos dias, sendo hoje comercializada a R$ 112 a saca. Enquanto isto, o milho no mercado físico é comercializado a R$ 58 a saca. Vale sempre lembrar que essas são referências médias de mercado que podem variar conforme praça de negociação, qualidade do produto e também os prazos de pagamento. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Companhia Nacional de Abastecimento Conab vai investir em 2026 um dos maiores volumes de recursos já destinados a povos indígenas. Isso pelo Programa de Aquisição de Alimentos PAA. Serão 23 milhões de reais para a compra de alimentos como peixe, mandioca, banana, melancia e abóbora. Tudo produzido e distribuído nos territórios. A ação será viabilizada com recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, que iniciou ou anunciou 17 milhões de reais para o PAA, mais estados e municípios. A aquisição ocorrerá por meio de cooperativas e associações que organizaram e ecoam a produção indígena. O anúncio foi feito pelo presidente interino da Conab, Silvio Porto, durante a posse da nova presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas da FUNAI, a Alberta Baré. O evento foi realizado na sexta-feira passada no 22º acampamento Terra Livre, no eixo monumental ibero-americano em Brasília. Também com a presença do ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e do MDS, Lília Rael, e da ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e também do cacique Raoni. O presidente interino da Conab destacou a importância do PAA para a manutenção da identidade dos povos originários e citou como exemplo a entrada dos alimentos do programa de merenda escolar em territórios indígenas. Nós conseguimos atender as crianças que estão nas escolas com um alimento de verdade, retirando os ultraprocessados e os enlatados e garantindo alimentação saudável e de qualidade. Esse recurso é fundamental porque garante a aquisição dos alimentos que saem das aldeias, dos territórios indígenas e chegam às pessoas em situação de insegurança alimentar desses povos, afirmou Porto durante a sua fala. O anúncio reforça uma trajetória de crescimento na execução do PAA com impacto direto sobre as comunidades indígenas nos últimos 3 anos, onde a Conab aplicou 62 milhões de reais na compra de 7,6 mil toneladas e mais de 180 tipos de alimentos produzidos nesses territórios. Com um novo aporte de 23 milhões, o investimento do governo federal entre os anos de 2023 e 2026 será de 85 milhões de reais. O aumento é de 1.477% em relação ao período de 2017 a 22, que destinou 5,39 milhões e adquiriu 2,8 mil toneladas de povos indígenas. Em sua fala, a nova presidente da FUNAI destacou o papel das políticas públicas do governo federal e no apoio à causa indígena e ressaltou a importância do PAA para os povos originários. A Conab tem um papel fundamental porque garante a soberania alimentar dos povos indígenas, como, por exemplo, o apoio à alimentação de parentes que vieram de diferentes regiões do país para a 22ª edição desse acampamento Terra Livre. A Conab é muito valorizada pelos próprios povos indígenas dentro dessa discussão ampla de políticas públicas, disse a Lúcia Baré. O anúncio de apoio do MDS ao PAA indígena para os estados e municípios foi de 17 milhões de reais, segundo a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério, Lilian Hall. Quando o alimento circula na escola, na unidade de saúde ou na associação dentro daquele território, ela promove a segurança alimentar, meta de sua secretaria
varia. Com o PA indígena, a gente está conseguindo recuperar roçados, disponibilizar alimentos que fazem parte dos hábitos alimentares tradicionais das populações indígenas e, assim, garantir a segurança alimentar dessas populações, concluiu, então, portanto, ela ao falar desse tema. O PA é uma das principais políticas executadas pela CONAB e teve papel decisivo na retirada do Brasil do mapa da fome pela ONU, conquista que colocou o país no centro do debate global de segurança alimentar. O programa permite a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares, assentados na reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores artesanais, agroextrativistas e comunidades tradicionais, com posterior doação a entidades socioassistenciais e a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de abastecer cozinhas solidárias. Atualmente, cerca de 20% dos recursos do PA são voltados a povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. O recorte fortalece a segurança alimentar dessas populações e gera renda a partir da própria produção nas aldeias. A iniciativa valoriza modos de vida, culturas alimentares e práticas sustentáveis, com os próprios indígenas colocando seus alimentos em circulação, inclusive para a alimentação escolar. Olha, o azeite Mantiquir, produzido pela vinícola Essenza, recebeu 2 medalhas de ouro no concurso internacional de azeites de oliva virgem extra, realizado na Espanha. O resultado foi divulgado na semana passada e concedeu 2 medalhas de ouro aos rótulos Mantiquir Summit Blend e Mantiquir Coratina, ambos da safra 2026. A avaliação integra um dos principais rankings do setor e a Evo World Ranking adota metodologia de degustação às cegas, conduzida por jurados especializados que atribuem pontuações de até 100 pontos às amostras inscritas. Nessa edição, quase 1.000 amostras de países como Espanha, Portugal, Alemanha, Argentina, Austrália, Itália, França, Grécia, México, Peru, Tunísia e Turquia, entre outros mercados, estiveram presentes. À frente da vinícola Essenza, Herbert Salles, acompanhada de forma direta o ciclo produtivo das oliveiras em Maria da Fé, vai receber 2 medalhas de ouro logo na primeira avaliação do calendário internacional, que dá um sinal claro sobre o comportamento da safra 26. Isso mostra que, mesmo com um ciclo de menor incidência solar, o trabalho no campo conseguiu manter o padrão exigido nas avaliações internacionais, comemora Herbert Salles, proprietário da vinícola e produtor de azeites. Reconhecido como o olival mais alto do mundo, situado em 1.910 metros de altitude, o cultivo da vinícola Essenza, em Maria da Fé, em Minas Gerais, enfrentou, na safra 26, um verão mais ameno na Serra da Mantiqueira, com menor incidência de radiação solar ao longo do ciclo produtivo. A safra exigiu acompanhamento técnico constante e tomada de decisão precisa no campo. Tivemos um verão com menos sol, o que impacta diretamente o desenvolvimento das azeitonas, mas o resultado mostra que o terroir de Maria da Fé responde por consistência mesmo em cenários mais desafiadores, afirmou o produtor ao falar de seu azeite de oliva. Olha, os Ministérios da Pesca e Aquicultura, MPA, e da Agricultura e Pecuária, MAPA, publicaram na sexta-feira da semana passada a portaria interministerial número 54, que estabelece a nota fiscal como documento oficial de comprovação de origem de pescado proveniente da pesca e da aquicultura. A nova norma revoga a instituição normativa interministerial MPA-MAPA número 4 de 2014 e atualiza os mecanismos de controle com o objetivo de fortalecer a rastreabilidade ao longo de toda a cadeia produtiva. A medida busca conferir maior segurança jurídica e previsibilidade às atividades do setor ao alinhar os procedimentos de comprovação de origem às práticas atuais de pesca e da aquicultura no país. A adoção da nota fiscal como documento oficial contribui para ampliar a transparência das operações comerciais, aprimorar os mecanismos de fiscalização e valorizar o pescado
mercado brasileiro. A portaria é resultado de um processo de construção conjunta entre o MPA e o MAPA, isso com base em discussões técnicas e diálogo com o setor produtivo. Participaram das tratativas representantes da Câmara Setorial da Produção e da Indústria de Pescados, além de auditores fiscais do MAPA. A iniciativa buscou garantir que a regulamentação atenda às necessidades operacionais do setor e seja aplicada de forma eficiente e uniforme em todo o território nacional. Entre as novidades, a norma institui o anexo Autodeclaração de Solicitação de Atualização de Dados junto ao MPA. O instrumento visa resguardar o interessado que já protocolou o pedido de atualização cadastral de embarcação no Registro Geral de Atividade Pesqueira, RGP, mas que ainda aguarda análise administrativa. A autodeclaração permitirá que o proprietário comprove sua regularidade durante esse período, evitando prejuízos a atividades produtivas e conferindo maior previsibilidade ao processo. De acordo com os ministérios, a medida está alinhada à modernização administrativa, à inovação regulatória e à garantia dos direitos dos usuários dos sistemas públicos. Com a nova regulamentação, a nota fiscal passa a ocupar papel central na comprovação de origem do pescado, reforçando o compromisso do governo federal com a modernização da gestão pesqueira e aquícola e com o desenvolvimento sustentável do setor, de acordo, então, portanto, com os especialistas. Olha, com custos elevados e oferta de fertilizantes pressionadas no Brasil, a eficiência no uso desses insumos tornou-se essencial para a rentabilidade das lavouras. Aplicar fertilizantes de forma correta garante maior absorção pelos cultivos e evita perdas para o ar ou para a água. De acordo com informações, o armazenamento adequado é o primeiro passo para evitar perdas. Um dos principais erros ocorre antes mesmo da aplicação. Fertilizantes devem ser armazenados em locais cobertos, secos e ventilados, protegidos da umidade e da luz solar direta. Produtos mal guardados podem sofrer empedramento e perda de qualidade na redução de concentração de nutrientes, comprometendo sua eficiência no campo. Cada área agrícola possui características diferentes, mesmo dentro de uma mesma propriedade. Análise de solo permitem ajustar a dose correta, evitando excessos ou deficiências. Além disso, escolher o tipo certo de fertilizante químico, mineral ou orgânico, conforme a cultura e objetivo da aplicação, potencializa os resultados, podendo combinar diferentes fontes de nutrientes para maior eficácia. Exagerar na qualidade ou na quantidade de fertilizante não acelera a produção e pode prejudicar a absorção de nutrientes. O momento da aplicação também é crucial. Considerar o estágio de desenvolvimento da planta e as condições climáticas garantem maior aproveitamento e reduz perdas para o ar ou água de chuva. Equipamentos calibrados e soluções de agricultura de precisão aumentam a eficiência do uso de fertilizantes. GPS agrícola, mapas de aplicação em taxas variáveis, sensores de solo, drones para monitoramento e software de gestão permitem distribuir os insumos de forma uniforme, evitando sobreposição de áreas e aplicações irregulares. Fonte certa, dose certa, hora certa e local certo formam a base do manejo racional de fertilizantes. Seguir esses princípios maximiza os resultados, minimiza impactos econômicos e ambientais e contribui para a produtividade sustentável, com a crescente demanda por alimentos e a necessidade de produzir mais sem expandir áreas agrícolas. O uso inteligente dos fertilizantes torna-se uma estratégia fundamental para o sucesso no campo. Já o mercado internacional de trigo registrou uma semana marcada por pressão negativa nas cotações, refletindo o aumento da oferta global e a redução de riscos produtivos em importantes regiões. De acordo com a análise da TF Agroeconômica, o principal fator de baixa foi a divulgação do relatório do USDA, que elevou os estoques finais dos Estados Unidos de 25,34 para 25,52 milhões de toneladas, acima do esperado pelo mercado. O dado reforçou a percepção de oferta mais folgada e reduziu o prêmio de risco, impactando diretamente as cotações em Chicago. Ao mesmo tempo, a melhora das condições climáticas nas grandes planícies, com chuvas recentes e a previsão de continuidade, favoreceu o desenvolvimento do trigo de inverno e o início do trigo de primavera, diminuindo incertezas sobre a produção.
No cenário global, a ampliação da oferta também foi influenciada pela Rússia, que anunciou o aumento de 5 milhões de toneladas na cota de exportação de grãos, intensificando a ocorrência no mercado internacional. Na Europa, a perspectiva de uma boa safra, especialmente na França, onde 84% das lavouras estão em condições boas ou excelentes, reforça o ambiente de preços pressionados. Esse movimento foi acompanhado pela queda nos contratos negociados na Euronext, confirmando o viés baixista. Apesar disso, fatores de sustentação ainda limitam perdas mais acentuadas. Nos Estados Unidos, apenas 35% das lavouras estão em boas ou excelentes condições, abaixo dos 48% do ano anterior, enquanto 68% das áreas enfrentam algum nível de seca. Esse cenário mantém um componente de risco climático, especialmente diante da necessidade de continuidade das chuvas. Já aqui no Brasil, o mercado doméstico segue firme, com preços em alta no Paraná e no Rio Grande do Sul, sustentados pela oferta restrita e comercialização lenta. No aspecto técnico, o mercado perdeu suporte na faixa dos 580, indicando a tendência de baixa num curto prazo. Os próximos suportes estão entre 570 e 560, enquanto a resistência se posiciona entre 585 e 600. Caso o nível de 570 seja rompido, pode haver aceleração das quedas, enquanto a sustentação pode levar a um movimento de estabilização no mercado interno. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Amazon AgroLog, referência em logística para o agronegócio, oferecendo transporte eficiente, armazenagem alfandegada, armazenagem a frio e tratamento de sementes. Estrutura moderna e preparada para armazenagem de produtos agroquímicos com segurança e rastreabilidade. Amazon AgroLog. Produtor, aqui você pode confiar. BR-163, quilômetro 268, em Dourados. Telefone 3410-1066. Desta forma, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês pela sintonia, pela audiência, acompanhando aqui o nosso programa Grande FM Rural e sempre atento às principais informações do setor agro de maneira geral. Claro, conto novamente com a sua audiência amanhã em mais uma edição aqui do nosso Grande FM Rural. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.